Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Vinícius e nesse vídeo eu vou ensinar como trabalhar com versionamento. O que é versionamento? Versionamento é quando você quer registrar o estado de um programa em determinada data e hora. Então, por exemplo, você criou o programa. Automaticamente, os sistemas eles criam a versão 1, a versão inicial daquele objeto. E conforme você vai modificando esse programa para fazer correções, melhorias, você pode ir criando versões disso conforme você vai evoluindo no programa, tá? E isso vai ser útil para você visualizar, né? Comparar uma versão 2 com a versão 1 para saber o que você fez de modificação. Ou voltar uma versão, né? Você fez um ajuste no programa e começou a dar pau, você pode voltar à versão anterior, que o sistema continue funcionando, e depois, com mais tranquilidade, faça a correção certa. Como criar uma versão de alguma coisa, de um programa, por exemplo? Vamos lá, vamos criar um programa, C38. Vou criar esse programa aqui, recurso versionamento. Vou salvar. Vou criar uma... Vou jogar nesse pacote aqui, ztest, para ele gerar uma request, tá? Então vou colocar aqui request 1. Porque sem a request a gente não vai conseguir ver as versões, tá bom? Você até consegue ver sem a request, só que ela não vai... Você vai conseguir só criar uma versão, tá? Então, para a gente ver várias versões no mesmo objeto, você vai precisar de uma request. Beleza, aqui está o código fonte. Eu vou escrever apenas uma instrução aqui, um write com um número, tá? Iniciando com 1. Vou ativar e vou executar. Então esse é um exemplo de um programa hipotético aqui que a gente vai controlar a versão dele. Então como que eu visualizo as versões? Vou aqui no menu utilitários, versões, gerenciamento de versões. Aqui a gente consegue ver que tem apenas uma linha, a versão inicial. Ela está ativa, com status verde, tá? E tem o número da request aqui, o código, indicando qual request essa versão foi criada, tá? Se eu clicar aqui, vou ser encaminhado lá para a parte de request, tá? Ele mostra aqui que o programa, recurso, funcionamento está dentro dessa request. Tem o texto da request, a data, então dia 3 do 4 e a hora, tá? E o autor. Então aqui tem toda a informação necessária para você saber quando essa versão foi criada. Quem criou, qual request. Agora a gente vai voltar e eu vou fazer uma modificação aqui, ó. Vou colocar um 2. Salvei, ativei. Vou dar mais uma olhada lá nas versões. Aqui não mudou nada, por quê? Ele não vai gerar uma versão a cada vez que você salva. Ele só vai gerar se você liberar a request, tá bom? Você vai ter que liberar a task, a tarefa vinculada com essa request e a request. Então vamos ver? Eu vou liberar a request, a task e a request que está vinculada com esse objeto. Então é C10. Essa é a request. Aqui está o nosso programa. Eu vou liberar somente a tarefa aqui. O que acontece se eu liberar somente a tarefa? Vou voltar lá no programa. Eu vou tentar modificar. E ele está falando aqui, ó. Uma nova tarefa será criada na seguinte request do usuário developer. Tá aqui a request e o texto. Então, se você liberar apenas a task, ele já vai pedir para criar outra task, tá? Sempre tem que ter uma task em aberto para você conseguir modificar um programa. Só que se você fizer isso, olha o que acontece. Agora eu vou modificar aqui para 2. Vou salvar e vou olhar aqui as versões. Ó, ele não criou uma nova versão. Então você obrigatoriamente tem que liberar a task e a request para ele criar uma versão. Agora a gente vai fazer isso. Eu vou voltar aqui para o 1. E eu vou liberar a task e a request. Aqui, ó, tem as duas tasks, né? A anterior que eu já tinha liberado e a que foi criada agora. Eu vou liberar essa tarefa e vou liberar a request. Request liberada. Agora a gente vai voltar lá no programa. E vai modificar aqui para 2. Ele vai pedir uma nova request. Eu vou criar aqui a request 2.
Vou ativar e olhar o versionamento. Ó, o que a gente pode perceber? Que agora criou uma nova versão. Então tinha a versão inicial, que aqui está falando que é a versão do banco de dados, no banco de dados, né? E essa é a versão ativa. Aqui, ó, a versão 1 está vinculada a request 1. Agora a versão 2, que é essa que a gente está mexendo, é a 2. Então ele criou uma nova versão, tá? E mostra aqui que ela foi criada um pouco depois, ó. 11, 9 e 39 segundos. Né? A outra foi 11, 9 e 15. Então você pode acompanhar, né? Como se fosse numa linha de tempo, quem que está modificando e quando está modificando, tá? Então é assim que você controla o versionamento. E assim sucessivamente. Você salvar, liberar a request, a task, a request de novo, aí vai precisar modificar depois, vai gerar uma nova versão, tá? Então o que a gente pode fazer mais aqui? Além de, né, visualizar as versões. A gente pode comparar. Então como que eu comparo uma versão com outra? Eu seleciono as duas versões que eu quero comparar. No caso aqui só tem essas duas, então vai ser elas mesmas. E vou clicar aqui, ó. Ele te mostra que tem umas opções aqui de visualização, né? Eu prefiro visualizar dessa forma, né? Lado a lado. Então aqui, ó, na esquerda, você tem a versão ativa e na direita a versão antiga, tá? Request 1 e Request 2. Então na Request 1, ele está destacando aqui, ó, que é essa linha que foi modificada, ó. Ela está diferente. Então aqui antes era Write 1 e agora está Write 2. Então aqui você consegue ver tudo que foi modificado de uma versão para outra. O que mais você pode ver aqui? Você pode ver o conteúdo desse objeto, o estado desse objeto nessa versão. Então selecione a versão, clica aqui no óculos. Ele te mostra, ó, nessa versão, esse reporte estava assim. Eu quero ver dessa versão. Vem aqui no óculos, ó, ela tá assim, ela tá com Write 2 agora. Certo? O que mais você pode fazer? Visualizar aqui, ó, dar um retrieve. O que ele vai fazer? Ele vai voltar a versão que você selecionou para a versão ativa, tá? Aqui no caso eu vou selecionar 1, né? Então agora, como que tá aqui? Ó, tá Write 2. Então se eu dar um retrieve nessa versão, ele vai reverter. Ele vai pegar essa versão e vai deixar ela como ativa, tá? Ele vai criar uma terceira versão aqui. Então vou clicar. Ele está explicando aqui, ó, que a versão atual do programa será sobrescrita por uma versão antiga. Isso vai se aplicar somente no código-fonte. Antes de sobrescrever, uma versão temporária será criada. Então vou dar OK. E ele criou aqui mais uma versão, tá? E essa versão modificada aqui. E tá vermelho aqui, ó. Não tem problema, tá? Isso é normal porque a versão ali tá inativa, por isso tá vermelho ali. Então a gente vai ativar e vai verificar a versão novamente. Pronto, ó, sumiu. Então tinha 4 linhas ali, né? Que é aquela versão temporária. A gente ativou e ficou somente 3 versões aqui. A versão inicial, a versão que a gente colocou um 2 lá no write, e a versão que a gente reverteu, que a gente pegou essa versão e tornou ela ativa. Ele gerou mais uma versão, tá? E tudo está sendo registrado aqui, ó. Certo? Vamos ver? Olha lá, write 1. Então, você reverteu a versão. O que você pode fazer mais? Clicar aqui para comparar uma versão remota com a versão desse ambiente que você está. Por exemplo, eu estou no ambiente de desenvolvimento. Eu quero comparar com a versão que está lá no QAS. Você pode, né? Então, eu vou fazer uma comparação remota. Eu quero comparar o meu ambiente com produção. Também normal. A única coisa que tem que estar configurada corretamente é as RFCs, tá? Mas isso aí é a Basis que vai fazer. Então, se tiver tudo configurado corretamente, é só clicar nesse botão e selecionar a versão lá no outro ambiente, tá? Aqui você pode fazer uma pesquisa, né? E tem uma documentação aqui também. Conclusão. Então, com o versionamento, você consegue controlar tudo que está sendo modificado no programa, desde sua criação até as futuras correções, colocando melhorias no programa, tá? E não só um programa, mas qualquer objeto praticamente no SAP tem versionamento, tá? Então, se você modificou uma tela,
Você consegue ver o versionamento dessa tela. É claro que ele não vai ser igual ao versionamento de um programa, que é um código-fonte, tá? Então, cada objeto tem sua particularidade, mas todos têm versionamento para você conseguir visualizar como aquele objeto estava naquele período de tempo. Beleza? Então, se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal. Qualquer dúvida pode colocar nos comentários. Pratique e até mais.